Sim, quero dizer, membros do governo Trump. Michael Flynn foi forçado a sair por ter falado com o embaixador russo. Jared Kushner foi alvo do escândalo da Russiagate, simplesmente por ter falado com o embaixador russo. Neste caso, o embaixador dos Estados Unidos está conversando com um traidor dos Estados Unidos, que espionou orgulhosamente para aquele país e que ainda deveria estar na prisão, e provavelmente teria sido executado em certos outros países. Mas há outra figura aqui. Na verdade, acho esse ponto um pouco mais interessante, já que se relaciona com muito do que temos abordado nas últimas semanas. Mark Levin está liderando a ofensiva para destruir e isolar Tucker Carlson, Candace Owens e todas as outras figuras da direita que se manifestaram sobre a relação especial entre os Estados Unidos e Israel, que contradiz o lema América em primeiro lugar. O enteado de Mark Levin, David Milstein, basicamente subverteu todo o Departamento de Estado em favor de Israel. Ele tem muita influência lá e atua como assessor sênior de Mike Huckabee. Ele participou dessa reunião secreta, mas isso pode ter feito parte de algo maior para David Milstein, já que Jonathan Pollard é, na verdade, uma figura influente dentro de Israel. Jonathan Pollard is actually an influential figure within Israel. I mean, he's a long-time US spy. Quer dizer, ele é um espião americano de longa data, um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, que agora está à disposição do aparato de inteligência militar de Israel. Ele até se gabou, nessa mesma entrevista, de ter se reunido recentemente com líderes das Forças Armadas e das agências de inteligência israelenses, e está considerando concorrer ao Knesset. Então, Jonathan Pollard pode ter conspirado com David Milstein, genro de Mark Levin, e Pollard o defende de forma agressiva nessa entrevista. Dá para perceber que ele está muito preocupado com a possibilidade de Milstein perder o emprego por causa disso, porque ele é um ponto de contato fundamental para ele. Havia duas outras pessoas, meu advogado e o assistente do embaixador. Agora é importante observar que o New York Times o identificou como David Milstein. Ele é genro de Mark Levin e, na verdade, foi alvo de duras críticas de Tucker Carlson e daquele grupo que, sem surpresa, devo dizer, tem sido abertos em afirmar que o sionismo cristão é uma heresia e têm sido muito críticos em relação ao que afirmam ser anterior a... Bem, Daniel, você deve saber que o nome de Milstein surgiu na entrevista, e eu reagi de forma bastante enérgica à insinuação, não por parte do Times, mas das pessoas que estavam fornecendo informações ao Times, de que ele seria, de alguma forma, pouco confiável. Bem, veja, quero dizer, o Tucker Carlson passou cerca de 40 minutos, basicamente um podcast inteiro, atacando o David Milstein. Está claro que o pessoal desse grupo não gosta do David Milstein e está fazendo questão de ir atrás dele. Eles estão tentando atingir o Mark Levin, estão tentando atingir o embaixador Huckabee. Eu não acho que isso seja... Bem, o ponto que mencionei ao Times foi que, com base em tudo que sei sobre o David, ele é 101% um patriota americano. Ah, bem, isso é um ótimo endosso dentro da administração. Ele adere à noção de em primeiro lugar, e certamente, todas as vezes que o ouvi falar ou estive perto dele enquanto falava, ele faz tudo o que pode para defender os princípios do governo Trump. Isso não é verdade. Tudo o que David Milstein faz é a serviço de Israel. Ele estava basicamente fazendo comunicação de crise para a Gaza Humanitarian Foundation. Todas as suas declarações sobre a GHF eram basicamente comunicados de imprensa para a GHF, que aparentemente era apoiada pelo Mossad, pelo menos em sua criação. David Milstein foi responsável pela demissão de Saed Goreshi, que era um contratado do Departamento de Estado, porque Goreshi protestou contra o uso do termo Judeia e Samaria em vez de Cisjordânia, e porque havia incluído alguma menção aos palestinos enfrentando abusos no relatório do Departamento de Estado. Ele havia defendido a inclusão de referências a palestinos, tendo seus direitos humanos violados no relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado.
in the annual State Department Human Rights Report. And so for that, he was fired. And he actually went on Tucker. E por causa disso, ele foi demitido. Ele chegou a participar do podcast do Tucker Carlson para discutir essa demissão. Milstein, quero dizer, isso deveria ser uma história maior. O New York Times fez uma matéria sobre o assunto, mas foi mais um relato rápido. Um dos coautores foi Adam Rasgon, que já trabalhou em vários think tanks pró-Israel no passado, incluindo o INEP. Então, há um problema institucional aqui. E isso aconteceu logo antes da reunião. Aposto que o Mark Levin também sabia dessa reunião. Mark Levin estava surtando com os ataques ao enteado dele, bem na época dessa reunião. Isso mostra o quão significativa essa reunião é para toda a guerra interna que está consumindo a direita em torno de Israel. Um texto muito estranho esta manhã de Tucker Carlson. 10h16. Vou ler para você literalmente. Bom dia, ele me escreve. A liderança da Turning Point me pediu para debater com você no evento deles em Scottsdale em dezembro. Estou disposto a fazer isso e espero que você também aceite. Além dos insultos pessoais, que tentarei manter ao mínimo, há diferenças ideológicas reais e importantes entre nós. E acho que o país se beneficiaria de uma conversa mais longa sobre elas. Então, novamente, espero que aceite. Me avise. Obrigado. O cara tá desesperado. Está levando um golpe no podcast dele. Está lutando com unhas e dentes pela carreira, lutando com unhas e dentes pela reputação. As pessoas estão acordando para o lixo que ele realmente é. Certo, isso vai demorar um pouco. Ele acha que eu vou ajudá-lo a aumentar a audiência do podcast dele. O que o Charlie diria? O que o Rush diria? O que qualquer pessoa racional diria? Aqui está. Eu escrevi o seguinte para ele. Minha família e eu não queremos ter nada a ver com você. Eu até tinha algum respeito por você, mas também estou decepcionado com a TPUSA por continuar a lhe dar espaço. Isso não é sobre liberdade de expressão. Você já é ouvido por milhões, de qualquer forma, um conselho não solicitado. Pare por tempo suficiente para se lembrar de quem você costumava ser e do que costumava defender. Como era de se esperar, reação impulsiva. Para constar, sou fortemente antinazista. Ele soa assim para você, América. Ah, você ainda vai ouvir mais. Mas isso está longe de ser o ponto. Parece a oportunidade perfeita para refutar o que você considera ideias malignas. E fazer isso cara a cara, como um homem. Acho que você aceitaria a oportunidade, supondo que acredite que suas posições são defensáveis. Estou oferecendo o mercado de ideias de que você sempre fala. É possível que você realmente não consiga defender, por exemplo, o que Israel fez com os civis em Gaza? Eu disse, aí está. Você não é temido, é desprezado. Bem, você é um covarde. Se mudar de ideia, estarei aqui. Obrigado. Seu pequeno bastardo, você atacou meu enteado. Não fez isso cara a cara, fez? Você o apunhalou pelas costas enquanto ele serve ao presidente Trump em sua segunda missão, enquanto está em salas seguras com mísseis balísticos passando sobre sua cabeça. Seu pequeno bastardo. Ninguém tem medo de você. Eu preferiria debater com um gambá do que com você. Basicamente, o motivo pelo qual ele não quer debater com Tucker Carlson na Tepusa e defender Israel no mercado de ideias é que Tucker foi grosseiro com seu enteado, que, ao que parece, está realizando reuniões secretas com um dos maiores traidores dos Estados Unidos, um dos maiores traidores da nossa geração. Quero dizer, a distância entre Mark Levin dizer, não tenho medo de você, seu covarde, e na frase seguinte dizer, não vou debater com você, recuso-me a debater com você, é simplesmente reveladora. E novamente David Milstein, o que mais ele fez enquanto servia ao presidente Trump? Ele também bloqueou um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos alertando sobre fome, o que tem sido uma prática bipartidária. A mesma coisa aconteceu sob Biden. E Milstein assumiu isso quando passou a comandar após a entrada do governo Trump. Ele literalmente bloqueou um telegrama alertando sobre fome em Gaza. Isso foi relatado pelo Responsible Statecraft.
Então é isso que ele está fazendo em nome do governo dos Estados Unidos, bloqueando alertas sobre fome sob uma política de fome, cerco e genocídio apoiada pelos Estados Unidos e facilitando encontros com traidores. Facilitating meetings with traitors. There should be serious questions about this. Deveriam haver sérias perguntas sobre isso. Mark, David Milstein parece estar continuando o trabalho de Jonathan Pollard a partir de uma das posições mais sensíveis na burocracia diplomática dos Estados Unidos. Isso é um escândalo enorme, um escândalo de espionagem, e Donald Trump não fez nada a respeito. Fazer algo significaria chamar Mike Huckabee de volta. Aliás, por que todo embaixador em Israel, que basicamente supervisiona, quero dizer, o governo Trump acabou com esse termo, supervisiona o consulado que lida com assuntos palestinos em Jerusalém Oriental, e há um em Ramallah. Por que eles sempre têm que ser judeus? Por que não pode ser, tipo, algum episcopal, ou um latino, ou algo assim? O último embaixador de Trump em Israel-Palestina foi David Friedman. Você sabe o que ele faz agora? Israel-Palestine was David Friedman. Do you know what he does now? Quer dizer, ele não promove abertamente os assentamentos e lucra com os assentamentos na Cisjordânia. He does, and that's a great point. Ele faz isso, e esse é um ótimo ponto. Ele tem sido o presidente da Friends of Beit El, que é esse assentamento horrível que avança sobre terras no distrito de Ramallah Bireh. Mas ele também é o novo presidente do NSO Group. A empresa de spyware. É a firma israelense que produz o spyware Pegasus, que aparentemente foi usado para ajudar a matar Jamal Khashoggi. Eu não sei. Ele pode estar em nossos celulares. Pode estar no celular de qualquer pessoa. Você só precisa enviar um link, e então espiões, ou qualquer um que pague por isso, entram no seu celular, controlam seu celular, controlam sua câmera. Parece que Israel tem feito isso com Rafael Grossi, o diretor da IEA. Então, quão America First é isso vindo de David Friedman, que me chamou de um dos maiores antissemitas do planeta? David Friedman, who called me one of the biggest anti-Semites on the planet. Real badge of honor. And you know who... Verdadeiro símbolo de honra. E você sabe quem mais trabalhou para o NSO Group, fez lobby por eles? Daniel B. Shapiro, que foi embaixador de Obama em Israel. Ele, na verdade, ficou em Israel com sua esposa israelense Merav, depois que seu mandato terminou. Ele nem quis voltar para os Estados Unidos. Quero dizer, todos os nossos embaixadores são meio que, todos são poladitas. Tom Nides, ele foi embaixador de Biden. Ele voltou e começou a fazer lobby por Israel depois de 7 de outubro. Estava trabalhando com as federações judaicas. Por que não podemos ter alguém neutro? É simplesmente inconcebível, mas isso precisa ser enfatizado. This needs to be emphasized. And I think this does E acho que isso se conecta a outra história que queríamos abordar hoje. A menos que você queira acrescentar algo sobre Pollard e Huckabee, que é o plano mestre de Gaza. Na verdade, eu não tenho esse elemento aberto. Ou tenho? Sim, tenho. Então há um novo centro de coordenação militar dos Estados Unidos para Gaza, que fica em Kiryat Gat. E aqui estão algumas fotos dele, que vão demorar uma eternidade para aparecer na tela, graças às novas limitações do StreamYard. Quero dizer, parece uma base militar dos Estados Unidos, não parece? Estes são militares norte-americanos. Dizem que há também militares europeus e pessoal dos Estados Árabes vassalos ali. Isso fica em Kiryat Gat. E zero palestinos, é claro. Zero palestinos. Zero palestinos. Nem mesmo da autoridade palestina colaboracionista, eles nem conseguiram engolir isso. Então o centro de ajuda, o centro de coordenação de Gaza, literalmente não tem nenhum palestino. Nenhuma. E sabe, você olha para essa foto e dá um zoom para ver o que eles estão observando na tela. Quero dizer, aquele mapa de Gaza mostra as áreas sob controle israelense. Os Estados Unidos agora estão mantendo as passagens de ajuda em nome de Israel. Apenas cerca de 1/4 da ajuda necessária para atender a uma população devastada pela guerra, composta por refugiados sem teto, em sua maioria vivendo em tendas durante a estação chuvosa, sob chuva gelada. Só essa quantidade está entrando. Os Estados Unidos assumiram a responsabilidade pelo cerco a Gaza. Sob Donald Trump,
Essas são bandeiras americanas, nos uniformes que você pode ver. Aquela área vermelha em Gaza, é para lá que a população foi empurrada. A área verde está sob controle do exército israelense, ou completamente destruída. Lugares onde nenhum civil tem permissão para ir, e onde são alvejados ou bombardeados se tentarem voltar para casa para recolher seus pertences, ou simplesmente retornar. Eles não têm mais permissão para viver lá, em toda a região de Rafah, se você observar a parte sul dessa área verde. Essa era a antiga base da Fundação Humanitária de Gaza, que David Milstein presidia atuando basicamente como intermediário de inteligência entre os Estados Unidos e Israel. Então eles simplesmente transferiram a FHG para esse novo local, e agora está sendo noticiado que a UG Solutions, a empresa mercenária que fornecia segurança para a Fundação Humanitária de Gaza, está contratando novamente. Gaza Humanitarian Foundation is hiring again. Anthony Aguilar, who we've had on, who worked Anthony Aguilar, que já esteve aqui antes, ele trabalhou para a UG Solutions e foi o denunciante que tão corajosamente expôs seus crimes. Me contou que recebeu uma carta do Ministério do Interior de Israel dizendo que ele não tem permissão para entrar no país e está oficialmente banido como persona non grata. Ele realmente me mostrou uma imagem disso. Então, isso indicava que eles não queriam que ele se envolvesse na nova onda de contratações. Eles vão transferi-los para Gaza, para aquelas áreas verdes que você vê ali, e usar esses centros de ajuda para atrair pessoas de outras regiões sob o controle de colaboradores para esses campos de concentração sem dinheiro, campos de concentração biométricos. Essa foi a linguagem usada em documentos de reuniões internas da GHF, conforme relatado pelo Washington Post em maio. É isso que eles estão criando nessas áreas verdes. Eles vão chamá-las de cidades modelo. And Jared Kushner has already confirmed. E Jared Kushner já confirmou parte disso ao dizer que nenhum dinheiro de reconstrução será destinado às partes de Gaza controladas pelo Hamas, o que basicamente representa metade do território. Então a opção para as pessoas que vivem, na miséria e entre os escombros, é ou permanecer nos escombros, ou presumivelmente deixar a faixa de Gaza, ou ir para as áreas controladas por Israel e pelos Estados Unidos, onde, novamente, elas estarão sujeitas a um domínio colonial direto sob mercenários, ou serão incentivadas a partir também versáteis. E Jared Kushner é, como J.D. Vance se referiu a ele, o investidor que elaborou o Plano Mestre. Seu colega Steve Witkoff disse que Jared Kushner foi quem desenvolveu esse plano. Então esse é o Plano Mestre imposto pelos mestres. E claro, faz sentido que o contingente de mercenários seja mobilizado e contratado, porque quem vai entrar lá? Toda a visão de Trump era de uma chamada Força Internacional de Estabilização, seja qual for o nome. Quem realmente vai participar? Como eles vão conseguir soldados para isso, especialmente de países árabes? Ninguém vai querer ir e, basicamente, ser um soldado raso de um genocídio. Portanto, é claro que faz sentido que eles precisem recorrer a mercenários para fazer o trabalho. E aqui está um ponto que Jonathan Cook levantou sobre o Plano Mestre que acho importante mencionar. Isso também se conecta a David Milstein e ao tipo de equipe que Donald Trump mobilizou para gerenciar o cerco a Gaza em nome de Israel, sob uma bandeira americana. Jonathan Cook escreveu e publicou isso ontem. Ele está falando sobre o Centro de Coordenação Civil Militar, cujas fotos você acabou de ver. O novo centro é liderado por Ari Lightstone, que serviu no primeiro mandato de Trump, sob o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, que, como mencionei, agora é o CEO da empresa israelense de spyware NSO Group, recentemente comprada por um magnata de Hollywood dos Estados Unidos chamado Robert Simons, um ultracionista. É mais ou menos o mesmo padrão que vimos com o TikTok e a Paramount, sendo assumidos por intermediários americanos a serviço de Israel. Paramount was bought by cutouts for Israel who are American. Lightstone is likely to emerge as the new Paul Bremer. É provável que Lightstone surja como o novo Paul Bremer, o governador dos Estados Unidos, nomeado para o Iraque após a invasão ilegal de 2003, amplamente considerado sem qualificação para o cargo.
Bremer destruiu o que restava das instituições nacionais iraquianas depois da campanha de bombardeios de choque e pavor. A anarquia resultante tornou a população iraquiana presa fácil de esquadrões da morte sectários, enquanto empresas norte-americanas buscavam saquear a riqueza do país. Agora, os lucros do petróleo e do gás, ainda não explorados, acenam na costa de Gaza. Um prêmio que os palestinos têm sido privados de obter por décadas, em parte por Tony Blair, que foi escolhido para integrar o Conselho da Paz de Trump, quando atuava em uma encarnação anterior como enviado do quarteto para o Oriente Médio. É difícil imaginar Trump não de olho nas riquezas de Gaza agora, e presumo que Jared Kushner também estará de olho nelas. Tão desinformados estão muitos dos funcionários do Centro sobre Gaza que, segundo o New York Times, precisaram realizar uma introdução para os recém-chegados sobre o que é o Hamas. Para manter o clima leve, cada dia teria um tema relacionado a uma das catástrofes que o povo de Gaza enfrenta. As quartas-feiras do bem-estar tratam dos problemas causados pela destruição de hospitais e escolas por Israel, enquanto as quintas-feiras da sede focam na devastação da infraestrutura hídrica do enclave. Bastante sombrio. O coronel Ari Lightstone também está encarregado do que eu chamo de Acordos Epstein, oficialmente conhecidos como Acordos de Abraão, que foram criados para normalizar as relações entre Israel e os ricos Estados Árabes vassalos. Os Emirados Árabes Unidos já são a principal parte disso, mas a Arábia Saudita está sendo pressionada a aderir e a colocar os palestinos no esquecimento da história, basicamente a fazer a paz sem os palestinos. É a peça central do plano sionista para a região. Depois, os palestinos serão colocados em campos de concentração biométricos ou forçados a se dispersar, espalhados ao vento. E estamos vendo esse plano se desenrolar em tempo real, agora com o apoio das Nações Unidas.